Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí, não é por aqui, é por aí, aqui na TV Metropolitana. É o programa que tem patrocínio do Ocean Palace Hotel. O Ocean Palace Hotel tem 5 restaurantes sensacionais, são 5 ambientes diferentes para agradar a todo tipo de cliente e satisfazer a todos com um profissionalismo fantástico, ali na Via Costeira, em frente ao Centro de Convenções. No programa É Por Aí, nós sempre entrevistamos pessoas que têm entre suas ações e atitudes ao longo da vida virtudes humanas. É um programa, o É Por Aí, que indica pessoas com virtudes para que possam servir de exemplo. Claro, está na cara que ele é assim também, o nosso convidado de hoje. Eu estou falando do advogado, professor, procurador aposentado do município de Natal, Dr. Aldo Medeiros Filho, que agora está aí apresentando o seu nome como uma solução para melhorar um pouco mais a atuação da OAB Rio Grande do Norte nas eleições que se avizinham aí para a presidência da OAB aqui do estado. O Dr. Aldo Medeiros é um professor muito benquisto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, teve uma relação muito boa aí, eu não estou falando por mim, mas com vários colegas dele, procuradores do município de Natal, e nunca deixou de atuar com o seu escritório de advocacia, a sua banca de advocacia, que funciona ali na rua Trairi, em Petrópolis, ali pertinho do Albatroz, do Clube Albatroz, perto da Praça Cívica. Doutor Aldo, muito bem-vindo ao programa É Por Aí, bem-vindo aqui à TV Metropolitana. Boa tarde, Cassiano, boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui com você para conversarmos um pouco sobre as questões que envolvem a minha profissão, as questões que envolvem a nossa participação na sociedade. Eu começaria do princípio assim, quando é que Aldo Medeiros Filho decidiu, vou fazer um curso de Direito e vou ser advogado? A gente está falando lá de Parelhas ainda, né? Sempre eu falo em Parelhas, você já me poupou, já me deu a oportunidade citando, que é a minha cidade. Não, na verdade, eu tenho uma formação universitária anterior. Eu me formei em economia. Economia. Eu entrei na universidade quando o Brasil estava na onda do Brasil grande e tal. Entrei na universidade, fiz vestibular na Universidade Federal, depois transferi para a PUC do Rio de Janeiro. E antes de concluir o curso, o Brasil entrou na grande depressão da crise do petróleo. Uhum. E eu já saí do curso sabendo que o curso de economia teria muita dificuldade de sobreviver no mercado de trabalho. O economista teria mais dificuldade. Ou seja, se existia um ambiente, um cenário internacional e nacional favorável quando você começou, quando você estava saindo já estava um cenário grande, crise mundial, e o Brasil sofreu muito com ela. Então eu fiz um novo vestibular. Eu me formei no Rio de Janeiro, trabalhava numa empresa pública lá, mas vim trabalhar em Natal, numa fábrica de toalhas que estava se montando aqui, na saída de Parnamirim, e fiz vestibular novamente para o curso de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E concluí o curso quando já trabalhava, nessa época eu trabalhava na CAERN como economista, e depois que eu concluí o curso, cheguei à conclusão de que deveria passar a atuar exclusivamente na área do direito, porque eu me identifiquei muito, eu tive professores espetaculares no curso, Dr. Jales Costa, Dr. Ilha Furtado, são pessoas que foram referências importantes na minha vida. E até hoje são referência para o mundo do direito aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente. Né? Pelo trabalho que desenvolveram e também pela legião imensa de profissionais que eles lecionaram na universidade. Né? Pois é. Então eu fiquei na área de direito e depois surgiu a oportunidade de fazer um concurso público para uma carreira que me permitisse continuar advogando. Eu nunca quis partir para uma carreira que me impedisse de advogar, de juiz de direito, delegado de polícia, essas carreiras eu nunca pleiteei. São várias carreiras jurídicas. São várias carreiras jurídicas. Então o advogado atua legalmente em várias áreas. Em várias áreas. Então eu achava que aquilo que me atraía era exatamente a defesa das pessoas, né? Porque é muito importante você ter assim uma vocação para o que você vai fazer. Eu não me achava vocacionado para julgar as pessoas. Então, para juiz já não pensava. Né? Eu evitei. Eu cheguei para acusar,
promotor. Também. Eu queria, assim, poder desenvolver uma tese com liberdade e dar o máximo do meu talento na defesa dessa tese. Certo. E aí teria o Ministério Público que iria atacar, o juiz com a isenção, que a sociedade sempre quer do juiz. E que é um dos pilares do Poder Judiciário, é isso. O julgamento com isenção e com isenção e tomando conhecimento dos dois lados, das duas versões, para ter o contraditório. Né? Isso é o que sempre me atraiu. Então eu só fiz concurso público para uma carreira que me permitisse continuar advogando. Que aqui para nós, as mais conhecidas era procurador do Estado e do município. Foi o que eu procurei. Tomei posse como procurador do município, fiquei 24 anos. 24 anos? Foi. Aí já aposentou? Aposentei o ano passado com medo da reforma de Temer. Temer estava ameaçando acabar com as aposentadorias e eu antecipei um pouco. Eu já tenho idade, já tinha 36 anos de contribuição. Então, tinha um ano de lambuja. Não estou dando nenhum prejuízo ao sistema previdenciário e me aposentei e continuei no escritório, que eu mantive aberto ininterruptamente, desde que eu tirei a minha carteira da OAB de 86, passei a advogar e mantive o escritório aberto. 86, sempre. São 36 anos. 32. 32, desculpa. 32 anos já, a carteira da OAB. Isso. E caminho andado para chegar à presidência da seccional. Como eu sou advogado militante, eu gosto de ir ao fórum. Outro dia eu encontrei o ex-presidente da OAB, doutor Armando Holanda, no fórum. E doutor Armando, nós somos poucos aqui no fórum, é só mais a turma nova. Ele disse, mas eu não consigo ficar sem vir. Eu tenho que vir ao fórum pelo menos uma semana, porque isso faz parte da minha vida. Eu tenho esse mesmo sentimento. Eu acho que é muito importante o advogado, ele botar a mão na massa, ele encostar a barriga no balcão. Né? E eu sempre, apesar de já ter uma equipe de colegas que trabalham comigo, e poderia até, de certa forma, delegar certas atividades, mas é muito importante você ir ao fórum, você ser atendido pelo serventuário, você despachar com o juiz. Isso completa a atividade. É o meio ambiente de onde as coisas acontecem. E aí eu fico muito feliz, Cassiano, quando eu encontro com um advogado e diz assim, eu gosto de lhe ver no fórum, porque você já poderia não estar vindo aqui. Eu fico feliz em ouvir, eu me considero elogiado. Né? Então, quando a partir desses contatos, que eu conheço muita gente na área e tal, surgiu o interesse em participar da OAB. Eu fui conselheiro da OAB, no segundo mandato eu fui vice-presidente da OAB. Então já tem um histórico dentro da OAB. Já tem um histórico. E era o candidato natural, minha candidatura tinha sido lançada pelos colegas do interior, porque por eu ser do interior, eu gosto muito de viajar para o interior, conheço bem a vida de quem não abandonou sua terra natal. Não. Nem a região. Nem a região, nem eu gosto de viajar. Assim, eu tenho um grupo de amigos que não é de advogados, mas tem um empresário, um publicitário, então é um grupo que viaja, nós chamamos dos caravaneiros. De vez em quando viajamos, sempre aqui pelo interior do Nordeste, vamos a Triunfo, Bananeiras, enfim, fazemos essas viagens. Eu gosto de viajar. E aí, em função disso, na OAB, por parte das pessoas, o candidato natural, acabei não sendo o candidato natural na época, o candidato foi outro, mas eu resolvi concorrer à OAB. E concorri pela oposição na época, não tive êxito, mas posteriormente apoiamos uma outra candidata na chapa seguinte, eu continuei na oposição e agora estou indo como candidato a presidente, escolhido pelo grupo, porque eu achava que minha contribuição já tinha sido dada. Já tinha se encerrado. Mas o grupo que eu venho fazendo parte desde 2012, que deseja uma OAB um pouco diferente da atual, achou que eleitoralmente, neste momento, o melhor candidato seria eu. Mas vamos voltar para a minha trajetória, porque a sua pergunta dizia respeito à minha trajetória. Com essa minha vivência na advocacia, aos poucos eu passei a atuar mais concentradamente no direito público, até com decorrência do concurso que eu fiz para ser procurador do município.
e passei a prestar serviço para outros municípios, paralelamente ao exercício do município natal, a defender servidores que tinham problemas funcionais, defender municípios que tinham problemas contratuais e gestores públicos em ações de improbidade, porque passou a existir uma demanda bem maior, porque o Ministério Público do Rio Grande do Norte é dos mais combativos do Brasil. Tem muito atuante, não é? Muito atuante, extremamente rigoroso e extremamente interventor também nas questões dos municípios. Então isso trouxe uma demanda para os escritórios que atuam com direito administrativo. E paralelo a isso, eu fui convidado para integrar e fundar no Rio Grande do Norte o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Instituto Brasileiro de Família. A gente estava falando de direito público. E paralelo direito de família, surgiu esse convite. E foi interessante, porque eu estava numa livraria, na antiga livraria Poti, na cidade, Poti Livros. Poti Livros, na Felipe Camarão. Olhando os livros de direito de família, porque eu tinha tido uma experiência um pouco preocupante, não, mas assim, incômoda, numa audiência. Um amigo pediu para eu fazer uma audiência de um casal que estava se divorciando amigavelmente. E ele já tinha feito o acordo, eles já tinham assinado, mas precisava ir para a audiência homologatória. E eu concordei e fui. Quando cheguei na entrada da sala de audiência, o cidadão me pegou pelo braço e disse: doutor, eu não quero me divorciar. Nós já somos pessoas de idade, isso é uma loucura, nós vamos passar fome. E eu fiquei olhando assim para ele, sem saber o que fazer. E enquanto isso, a senhora, que eu era advogado do casal. Foi entrando, sentou, a juíza perguntou se havia... Você era o advogado das duas partes? Das duas partes, porque era um acordo, era só para homologar. Era só para homologar, então. E aí a juíza perguntou se eles não queriam se reconciliar, porque era um casal já de idade e tal. E houve um silêncio, ela disse assim: esse silêncio significa o quê? Aí eu disse: excelência, o cidadão acaba de me dizer que não quer se divorciar. Eu não terminei nem a frase, Cassiano. A senhora deu um pulo da cadeira e disse: com ele eu não fico mais nem um minuto. E aí eu fiquei numa situação de absoluta impotência, porque eu não sabia o que fazer. Porque você estava advogando para as duas partes. Para as duas partes. Aí, quando elas entraram em conflito... Para homologar um acordo. Ele chega lá, diz que não quer mais fazer o acordo, e ela diz que vai ficar. E seguiram-se alguns minutos, onde a juíza conversava com ele, sugerindo a ele que, já que ela não queria que ele se assinasse, nada impedia que depois eles voltassem. E a promotora, independente do papel assinado. Independente do papel. E a promotora conversando com ela para ter paciência e tentar um pouco, já que ele não queria, quem sabe. E eu me senti impotente. E aí eu decidi, eu só volto numa sala de audiência de direito de família, de vara de família, se eu voltar a estudar alguma coisa de direito de família que eu já tinha deixado para trás há pelo menos 10 anos. E aí eu estava na livraria olhando os livros, quando chegou um advogado e disse assim: ótimo, eu estava procurando um advogado que trabalha com direito de família para fundar aqui o instituto que está sendo fundado no país e aqui ainda não foi fundado. Como é o nome do instituto? Instituto Brasileiro de Direito de Família. Instituto Brasileiro de Direito de Família. Como é que é isso? Em que ano foi isso? E como é que está funcionando ainda? Calma, mas não me diga agora não. Sim. A gente precisa de um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa que agora começou a tomar um rumo muito interessante com o doutor Aldo Medeiros Filho, que é candidato a presidente da seccional da OAB Rio Grande do Norte nas eleições que se avizinham. Olha, eu não sei como é que está o outro lado, ou outros, se existirem, mas eu acho, sinceramente, que se o mundo jurídico do Rio Grande do Norte refletir um pouco melhor, acho que é situação para não se discutir. Com certeza, o doutor Aldo Medeiros é um grande nome para dirigir os destinos da OAB do Rio Grande do Norte. Aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá.
Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos com imensa satisfação recebendo aqui o Dr. Aldo Medeiros Filho, que é advogado, militante mesmo, é um homem que frequenta o fórum permanentemente e está sempre acompanhando os casos dos seus clientes e que agora é candidato, coloca o seu nome à disposição da classe jurídica do Rio Grande do Norte para presidir a seccional da OAB do Rio Grande do Norte. No bloco anterior nós falávamos sobre aquela coincidência de você buscando uns livros de direito de família e encontra um colega que diz, olha, vamos criar o Instituto Brasileiro de Direito da Família aqui no Rio Grande do Norte. Como é que funciona esse instituto? Quando é que aconteceu isso? Pode detalhar um pouco mais, né? Posso. Esse fato tem uns 14 anos. 14 a 15 anos. Foi o diretor nordeste do IBDFAM que procurou esse advogado para identificar alguém que atuasse na área. Aí eu disse a ele que eu não atuava na área de direito de família, eu atuava mais na área civil, mais geral. E que estava buscando um livro para nunca mais ter que por passar conta do incidente que houve na audiência de conciliação que não conciliou. E eu me sentia incapaz de ajudar naquilo. E ele disse, não tem problema, você vá ao Congresso, se inteire do que é, funde o Instituto aqui, depois você vai identificar advogados que atuam mais nessa área e você passa adiante. Eu fui ao Congresso em Belo Horizonte e fiquei encantado com os avanços que estavam acontecendo no direito de família e sucessões no Brasil. Se tivesse ido para a audiência depois desse congresso, certamente o desfecho fosse outro. Porque havia na época um preconceito muito grande contra o direito de família, porque nós na faculdade de Direito, nós temos uma prática forense que é quase toda somente com casos de família. E aí o que acontecia? Quando envolve emoção, discórdia entre as pessoas, é trabalhoso. E às vezes discórdias tão superficiais, tão tolas, né? Tão bobas. E aí os advogados, na primeira oportunidade, procuram se ver livre dos processos de família, porque associam ao início da carreira, é como se fosse uma coisa com pouca complexidade. É como se fosse uma coisa tão simples que é coisa para estudante resolver. Foi perfeita a sua definição. Só que nesse período começou a se desenvolver a grande mudança do direito de família. O IBDFAM conseguiu agrupar autores estudiosos do assunto e que começaram a mudar, então começou a se discutir, veio a Constituição com a igualdade entre homem e mulher, sobre um novo conceito de família, e isso motivou muitos avanços. Nós temos hoje famílias de formas as mais distintas possíveis. Não tem mais aquele padrão antigo, aquele que padrão era patriarcal, hierárquico, não. Hoje é muito diferente. Isso. E isso deu um grande desenvolvimento técnico ao direito de família. É muito diferente nos direitos, mas muito diferente também nos deveres. Nos deveres, exatamente. Não é só nos direitos, não, nos deveres também. Isso. E então o IBDFAM foi crescendo, os principais autores de direito de família deixaram de ser os civilistas, aqueles que nós já estávamos acostumados, ele escrevia sobre todos os assuntos do direito civil, e aí os autores de família passaram a escrever só mais sobre família e sucessões.
E esse povo todo eu passei a conviver com eles porque eu estava no início da fundação do IBDFAM. Que estava começando o movimento no país todo. No país né? todo. Então eu acabei me envolvendo. Você acompanhou o princípio dessa mudança. Tanto é que eu, durante a maior parte da minha vida profissional, meu escritório teve um movimento maior de direito público, mas a minha referência como advogado em Natal é na área de direito de família e sucessões. Nossa. Normalmente as pessoas, Aldo é aquele advogado de família, entendeu? Então, tem até um cronista na cidade que encontrou comigo uma vez e disse: Aldo Medeiros, o homem dos segredos de alcova. Eu achei interessante. Quem foi esse cronista, pode dizer? Não? Fica à vontade. Foi... Eu agora não estou lembrando exatamente, mas daqui a pouco eu lembro. Então, esse trabalho exige uma dedicação grande, um acompanhamento dos processos de perto, muita capacidade para ouvir. Porque se envolve emoções, também pode mudar a coisa de um dia para o outro. Com a noite no meio, pode mudar tudo, né? O cronista foi Vicente Cerejo. O jornalista Vicente Cerejo. Então, acontece que com esse andamento eu nunca deixei de perseverança juntos. Então, essa característica é que fez com que, no momento de dificuldades que a advocacia vem passando, porque o país está numa situação muito difícil. Quando a gente tem uma crise geral de governabilidade do país, digamos que assim, a gente entrou para uma crise de governabilidade que virou uma crise política, que desencadeou uma crise econômica e desencadeia todas as outras crises, né? Eu sempre tinha em mente que quando havia uma crise econômica no país, os advogados de alguma forma eram beneficiados, porque surgiam dali oportunidades de atuação específica. Porque haveria talvez uma desarmonia naquela área. Os planos econômicos, por exemplo, o Brasil numa crise terrível, vieram os planos econômicos, os advogados... até hoje tem processos rolando ainda, né? Pois é. Então sempre existia... Os planos dos anos 80 e 90. Isso. Essa crise dos anos de 2013, 14, 15, 16, ela foi cruel com a advocacia. Eu praticamente não conheço nenhum escritório em Natal que não tenha diminuído o seu movimento, e diminuído drasticamente, inclusive, a quantidade de profissionais que trabalham. Associado a isso, houve um descuido por parte do MEC, e a OAB até tentou resistir a isso, onde houve uma abertura exagerada na criação de novos cursos, na liberação de vagas nas universidades, e aí veio uma grande quantidade de novos profissionais para o mercado, e isso impulsionou a crise que já estava se instalando. Ou seja, agravou mais o caso. E hoje nós temos uma situação que, associado à instabilidade política, à radicalização das posições na sociedade, exigem dos advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil, que os representa, uma necessidade de diálogo e de cuidados com o andar das coisas, que me fizeram aceitar colocar o nome, alguns apelos que me foram feitos para voltar a disponibilizar meu nome para concorrer. Sou pré-candidato a presidente, como você já fez referência aqui no programa. São quantos candidatos nesta eleição? Olha, somos todos pré-candidatos, né? Se eu fosse advogado, eu ia votar em você lá. Muito obrigado. Pelo histórico da sua vida. Estou muito feliz. Mas sou jornalista, voto lá no Sindicato dos Jornalistas. Olha, o presidente é candidato à reeleição. Eu considero isso um grande equívoco. A reeleição, ela é em todos os setores, não é só na OAB, não. A reeleição, ela tem sido usada no Brasil para engessar as instituições. Interessante. O Brasil tinha rejeitado a reeleição e quando Fernando Henrique elegeu-se a primeira vez, o Tom Emenda derrubou e voltou à reeleição, mas no tempo e cometeu excessos políticos para poder aprovar a reeleição. Lula usou muito a reeleição, Dilma usou a reeleição. De maneira geral, quando a gente observa reeleições nos entes públicos da federação, dos estados e dos municípios, normalmente o segundo mandato nunca é bom como foi o primeiro. É talvez
pior ou quando não é desastroso, né? Eu tenho um amigo que é um estudioso, um filósofo, ele gosta muito de dizer que em todos os governos a turma do mal acaba predominando. E é sempre assim, o primeiro ano de um governo, tudo que o governo faz é do bem, é bem intencionado e é o que deve ser feito. O segundo ano, aí já começa a ficar parecido com o governo anterior. O terceiro ano já é igual e o quarto normalmente é pior do que o anterior. Aí você imagina, avança mais. Passar desse pior do que o anterior para mais 4 anos. Vai piorando cada vez mais. Então, aqui não é nenhuma crítica específica contra. É uma tese geral. É uma tese geral. Nós que estamos defendendo essa chapa de oposição da OAB, nós somos contra a reeleição. Isso faz parte da nossa proposta, por achar que ela engessa e fortalece os vícios que naturalmente surgem. Ou seja, dá um ambiente necessário para que o vício seja alimentado e danifique a instituição, né? Prejudique a instituição. Quais são os principais pontos da sua proposta para a OAB? Mas não me fala agora não, que a gente precisa prestigiar quem anuncia aqui no programa É Por Aí, aqui na TV Metropolitana. A conversa está muito boa hoje aqui com o Dr. Aldo Medeiros Filho, que é advogado, procurador aposentado, professor, e que está agora concorrendo à presidência da OAB Rio Grande do Norte, depois de apelos de um grupo de amigos que já vêm juntos há mais de 6 anos nesse trabalho dos advogados militantes, aqueles que frequentam mesmo o fórum, junto à OAB do Rio Grande do Norte. Aguardo um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Seja Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo, um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100.
Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa Por Aí, que tem patrocínio, é bom sempre lembrar e agradecer ao pessoal lá de Arnaldo Gaspar, de Denise Gaspar, estou falando de Sérgio Pereira Gaspar, Rui Pereira Gaspar, estou falando também de Arnaldo Júnior. Um grande abraço para o pessoal da família do Ocean Palace Hotel, que patrocina o programa É Por Aí. E hoje a gente está conversando aqui com imensa satisfação com o Dr. Aldo Medeiros Filho. O Dr. Aldo é candidato a presidente da seccional da OAB no Rio Grande do Norte. E nós temos eu sou até amigo de um advogado que é um entusiasta da sua campanha, viu? Eu vou só registrar aqui que é o Roberto Amorim, que atua no direito trabalhista e ele é um grande entusiasta da sua campanha. Ele é engajado mesmo. Ele nos últimos dias só tem falado nessa campanha da OAB. Mas no bloco anterior, doutor Aldo, eu deixei uma pergunta. Eu disse, quais são as principais propostas da sua candidatura para a OAB do Rio Grande do Norte? Pois não. É só registrar que a Roberta Amorim realmente é uma importante liderança do direito do trabalho, aqui muito bem relacionado e tem nos ajudado bastante e vai nos ajudar muito. É um profissional muito talentoso, viu? Isso aí não é nem um favor dizer isso, mas é um profissional talentosíssimo e super bem relacionado. Ele se dá bem com todas as áreas, ele sabe entrar e sabe sair. Exatamente. Que é muito bom. E é essencial na advocacia pessoas com esse perfil, né? Bom, a proposta, nós temos uma proposta, como eu comecei a dizer, nós somos contra a reeleição, porque entendemos que isso engessa a instituição. De maneira geral, todas as instituições, governos, tudo, né? Tudo. E engessa as instituições e alimenta os vícios que surgem dentro dessas instituições, né? Em segundo lugar, nós achamos que a OAB tem que ser uma entidade, uma instituição independente. Não tem sentido a OAB, com o papel que a Constituição Federal lhe deu, de defesa das instituições democráticas, de defesa da advocacia, para possibilitar a ampla defesa de todos os cidadãos, ter uma atitude omissa, como vem sendo cada dia maior na OAB do Brasil e especialmente do Rio Grande do Norte. A OAB do Rio Grande do Norte desenvolveu uma política de boa vizinhança e tem sido extremamente omissa nas questões que a sociedade enfrenta. Nós temos uma violência, um índice de violência dos maiores do país. Dos maiores do país, inegavelmente. Não tem praticamente contribuído no combate a essa situação, no fortalecimento de soluções que precisam ser adotadas pela sociedade, né? A OAB... teve um tempo que era mais atuante, não é? A OAB, não podia acontecer alguma coisa na sociedade, a OAB estava com uma nota, com posicionamento público, com esclarecimento público, em função, mesmo que não fosse coisas da própria OAB, mas da própria sociedade. A OAB diz, olha, isso assim, assado e tal. É como se fosse o norte, e agora não tem mais isso. A OAB perdeu um pouco o seu rumo, né? Hoje em dia as pessoas não veem a OAB como uma entidade de defesa da sociedade. É exatamente. Nós respeitávamos, a OAB era tido como a referência. Uma referência muito forte, não só para os advogados, mas para toda a sociedade, de maneira Isso geral. foi se enfraquecendo. Certo, aí vamos voltar, eu lhe atrapalhei, mas vamos voltar para as próprias. Então, assim, ela tem que ser independente, ela tem que dialogar insistentemente em busca da solução dos problemas que surgem para a sociedade e que ferem a ordem democrática e também que impede o pleno exercício da advocacia. Nós defendemos que as prerrogativas dos advogados, que não é um favor, é uma necessidade da sociedade. Se você não tem um advogado capaz de defender os seus direitos com independência e com condição de resolver os problemas,
a sociedade perde, porque deixa de ter liberdade para que as pessoas exerçam a sua vida plenamente e os advogados possam atuar de forma completa. Então, o que é que aconteceu com a defesa das prerrogativas? Se amesquinhou. Nós temos uma situação onde advogados são extremamente desrespeitados por diferentes setores, diferentes situações também. Diferentes situações. É negado acesso aos advogados em determinados processos, não só na justiça, mas também em entidades do mundo, do poder executivo, do poder legislativo. É negado ao advogado o acesso às informações, o direito ao sigilo da sua comunicação com o cliente. Há poucos dias até estava se falando sobre os problemas da advocacia, e alguém disse assim: quando você é pré-candidato a presidente da OAB, eu disse: sou. Ele disse: então, quando você encontrar um advogado criminalista, você pergunte: você é criminalista? Ele vai dizer: sou. Você vai perguntar: você já foi ao CASUS? Ele vai responder: sim. Você vai perguntar: conseguiu entrar? Ele vai com certeza dizer: não, fiquei 3 horas no sol ou na chuva. Aqui, como chove pouco, é mais provável que seja o sol. A OAB não tem uma atitude, uma atuação em frente a isso. Isso é desde o início. Ou seja, é como se ela estivesse um pouco mais distante da militância jurídica, do advogado militante. É exatamente isso. Exatamente isso. Ela distanciou-se do seu filho, né? Então, assim, essa proposta nossa da OAB não tem nenhuma vinculação com nenhum grupo político, não tem vinculação com o objetivo de atingir o 5º constitucional para o Tribunal X. Nenhum desses compromissos me foi apresentado e não nada dessas histórias externas. Nada dessas histórias externas. O problema é interno. Quando chegar a oportunidade do 5º, o 5º será trabalhado institucionalmente. Quando chegar a oportunidade de se tratar com os poderes constituídos, trabalharemos institucionalmente. A defesa do interesse da sociedade, do interesse do advogado, é o que nos move. Em razão disso, é que a gente tem necessidade também de, já que nós vamos cobrar, de termos transparência na OAB. A OAB tem que ter transparência. Os advogados não sabem como é que as coisas da OAB acontecem. A OAB tem um orçamento significativo, mas nós não sabemos como é que é aplicado esse recurso. A escolha de prioridades, né? Há notícias de que se fez determinados eventos, determinadas festas e viagens e tal. É necessário que se tenha essas coisas, mas é mais necessário que a sala dos fóruns que sejam equipadas, que o advogado que sai daqui para uma audiência em Santana do Matos, de repente precisa fazer uma pequena petição, tem a sala com computador, com capacidade. E não tem isso. E não tem, normalmente não tem. As que estão em funcionamento são exceção. Não é? Aí o advogado, mesmo precisando disso, vai ter que pedir alguém da cidade para procurar um colega, ou um conhecido, ou uma referência que tenha um escritório com um computador ligado à internet para poder fazer alguma coisa. Pois é. Então, essa transparência é muito importante, porque é a partir dela é que a gente vai aprimorar o funcionamento da OAB. Né? Os advogados têm o direito de saber como é que estão sendo aplicados os recursos da OAB, que não são poucos. A OAB do Rio Grande do Norte cobra de transparência também. Exatamente. Né? A OAB do Rio Grande do Norte tem a OAB a anuidade mais cara do Nordeste. A mais cara do Nordeste? A mais cara do Nordeste. Mais do que estados maiores mais fortes, como a Bahia, como Pernambuco. Sim, já foi a mais cara do Brasil, mas depois o Rio de Janeiro e um outro estado deram um aumento maior, e aí nós ficamos a mais cara do Nordeste. Nossa. E se foi dado esse aumento de 30%, foi dado no primeiro ano da atual gestão, sob argumentos de que precisavam pagar alguns empréstimos que haviam sido feitos para a construção da sede. Da sede, ali em Candelária, né? Ali em Candelária. Mas acontece o seguinte, é que apesar de uma sede grande, bonita e boa, a OAB também alugou outros imóveis em Natal, que nós achamos que, mais uma vez, não teve prioridade na aplicação dos recursos. Então poderia subir mais um pavimento? Não, nem precisava, porque tem muita área ociosa na OAB. Ainda tem área ociosa? Você chega numa sala assim grande, tem só uma mesa, uma coisa. Não então não está ainda ocupada com a funcionalidade total. É a questão de prioridade. A questão de aplicar o dinheiro da anuidade. Outra coisa que nossa chapa defende é que os advogados iniciantes que estão
entrando no mercado de trabalho difícil, nós já falamos na crise que a advocacia atravessa, esses advogados em todos os estados costumam ter uma redução nas anuidades, proporcional. Se é o primeiro ano, ele tem uma redução de 30%, no segundo ano 20% e assim vai. Alguns estados vão graduando até o 5º ano. Que é quando... Até o 5º ano, que é quando ele já está inserido no mercado, de maneira geral. Pois bem, aqui no Rio Grande do Norte, existia um desconto para quem pagava à vista. Esse desconto foi reduzido para 5%. E esse desconto do advogado iniciante também ficou muito limitado. Quer dizer que na crise, ao invés de facilitar, foi apertar um pouco mais. Apertou. Daí subiu e também o número de colegas que completam 3 anos de exercício, porque eles precisam comprovar 3 anos de exercício para fazer concurso público e pedem licenciamento da OAB. Certo. Faltou sensibilidade, é como se a OAB não tivesse ligada à realidade. E está perdendo os seus, digamos assim, o seu corpo mesmo. Isso. Perdendo a representatividade, porque eles não deixarão de ser advogados, mas estarão licenciados, sem poder exercer. Então, são questões que levaram à proposta dessa nova chave. O que aconteceu também com a ESA, a Escola Superior de Advocacia, é um grande motor da nossa candidatura. Todo mundo hoje em dia precisa se aprimorar tecnicamente, existe a Escola da Magistratura, permanentemente, não é? Do Ministério Público, todas as grandes instituições têm as suas escolas específicas. E a Escola Superior de Advocacia sempre teve um trabalho muito bom mesmo. Teve um projeto de expansão, entretanto, nestes últimos anos, houve uma disputa política. Decidiram mudar, durante 1 ano e meio a ESA ficou parada, depois um ano e meio parada, depois criaram um colegiado de dirigentes, porque como eles não chegaram a um acordo sobre quem iria dirigir, criaram um colegiado. A ESA funciona sem planejamento. Então a coisa não está... Ela é uma locadora de espaços para quem quiser montar cursos jurídicos e ir lá e apresentar. Aluga o espaço. Aluga o espaço ou cede, dependendo de quem solicitar. Se for uma entidade ligada ao mundo jurídico, eles cedem, eles não cobram e tal. Mas que tem apenas o mérito de fornecer um espaço para quem quiser fazer um curso. Então nós temos cursos completamente desassociados da realidade dos jovens advogados ou dos advogados militantes. Por exemplo, o Código de Processo Civil mudou. E tudo está mudando no país. Precisávamos uma velocidade rápida. Precisávamos de um treinamento, de uma revisão, de uma reciclagem para todos os advogados, não é só para os jovens advogados. Não. A ESA se fez de morta. Foi exímio a contribuição dela nessa situação. Entretanto, tem cursos que são dados que a gente fica pensando assim, é interessante, sempre tem alguém interessado, mas que não é prioridade para a massa de advogados. Não existe um planejamento. Uma entidade como a OAB... Ou seja, poderia e teria que ter condições, porque outras instituições que representam categorias, classes profissionais, fazem isso. Então falta ainda se voltar para o advogado mesmo, o advogado militante, e não para interesses momentâneos e particulares de um grupo ou de outro, né? Uma entidade com o conceito da OAB e com recursos que ela tem, ela poderia com muita facilidade fazer um convênio com uma boa universidade para fazer um mestrado. Um mestrado para os advogados que pretendem aprimorar seu estudo, adotar a carreira acadêmica, né? A OAB se desassociou completamente disso. Era uma promessa até de campanha deles. E não foi implantado. Dissociou-se completamente. Nós temos uma situação de total afastamento entre o mundo acadêmico do ensino jurídico e a OAB do Rio Grande do Norte. Que sempre, historicamente, tinha uma ligação, né? Sempre tiveram. Os professores sempre foram muito presentes na OAB. Muito presentes na OAB. Mas houve uma situação... A verdade é a seguinte, houve uma centralização tão excessiva na OAB que as coisas passaram a gerir unicamente em cima de um mini núcleo. Eu não digo nem que é um núcleo, porque para ser um núcleo tem que ter algumas pessoas. Um mini núcleo
as coisas eram decididas e executadas com aquele mini núcleo e os advogados ficavam a ver navios. Nossa. Não tinham informações e a OAB não tem independência, não bate contra ninguém por maior que seja o prejuízo dos advogados. Mas ou seja, então não está defendendo os advogados. Não está. Que lamentável isso. Foi uma coisa que prejudicou imensamente o ensino jurídico. A ESA praticamente passou essa gestão apenas locando ou cedendo espaço para quem quiser formar um curso jurídico sobre qualquer assunto. Não tem uma sequência lógica do treinamento. As coisas assim bem díspares que passaram a acontecer na estrutura da OAB, que é uma estrutura boa, pode ser muito útil, não só aos advogados, mas à sociedade. Quem vota nessa eleição da OAB? Todos os advogados adimplentes e que não tenham sido condenados por decisão do colegiado do Tribunal de Ética e Disciplina ou sentença judicial que impeça de advogar. Tem em torno de 14 mil advogados inscritos, mas em condição de votar, nós não sabemos, porque também tem essa característica. A OAB, que sempre foi a casa da democracia, ela tem uma legislação eleitoral extremamente capciosa, que alimenta sempre a situação. Em todos os estados do Brasil. Desculpa, aí a gente está voltando de novo, parece que a gente está falando da política que hoje a população está rejeitando, né? Porque quem está na presidência da República bota um processo lá no Congresso que ajuda a reeleição. Aí, ou seja, é uma coisa capciosa realmente. Isso acontece dentro da OAB? Na OAB também. Pra você ter ideia, desde que eu comecei a participar das eleições da OAB, sempre houve um prazo de 45 dias da data do lançamento do edital, pelo menos 45 dias da data do lançamento do edital, 15 dias para inscrever a chapa e pelo menos 30 para a campanha propriamente dita. Nós fomos surpreendidos antes de ontem com o lançamento do edital à noite. Dizia lá que estava disponível no site, mas a página do site não abria, estava disponível na parede lá na sede da OAB, dando apenas 10 dias para a inscrição de chapas. É uma chapa que tem que ter 78 pessoas, se eu não... 78 nomes. Nomes de pessoas com mais de 5 anos de advocacia, que não tenham tido processo médico, que estejam adimplentes, e nós não sabemos quem está adimplente ou não, só a situação que sabe. Não tem acesso a essa informação, mas é informação pública. Mas na OAB não é. Só será entregue depois do registro da chapa. Mas como você pode montar uma chapa se não sabe se alguém pode ser indeferido? Não, porque aí você convida a pessoa e aí a pessoa vai tirar uma certidão. Se a certidão sair, então tá... Ou seja, criando um probleminha a mais. Vai demandar mais tempo. Isso. E os 45 dias, os 30 dias entre o final da inscrição e o início e a data da votação, pela conta que nós fizemos, já só dá 44, ou seja, até nisso... Porque já ganharam mais um dia. Porque a oposição tem mais trabalho para se organizar. Tem mais trabalho para se organizar e menos tempo, né? Agora eu sinceramente, eu estou meio surpreso nesse ambiente que não está muito tranquilo, digamos assim. Mas não me responda agora não, vamos pensar um pouquinho, vamos dar uma chance para os nossos anunciantes aqui do programa É Por Aí e também da TV Metropolitana. Nós estamos numa conversa muito boa aqui e com algumas surpresas agradáveis e outras não tão agradáveis assim, aqui com o doutor Aldo Medeiros Filho, que é candidato à presidência da seccional da OAB do Rio Grande do Norte na eleição que se avizinha. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das serras potiguares em um só lugar.
Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano, conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés, além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins, Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins, 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Cansado de comer a mesma pizza? Então venha provar. Delícia Pizza Cone Massas. Seu novo jeito de curtir o delicioso sabor de pizza. Pizzas tradicionais, pizzas em cone e massas. Siga no Instagram e curta nossas promoções. As melhores pizzas cone, agora perto de você. Voltamos ao programa Por Aí, a gente está conversando aqui. Olha, a gente continua um pouco a conversa aqui no intervalo, porque eu fiquei surpreso em saber que a OAB, que serviu como uma bandeira, assim, como uma luz claríssima para dar algum norte à sociedade brasileira em momentos de turbulência, em momentos de tempos cinzas na política nacional ou em outras, a OAB sempre foi uma instituição que dava um norte para as coisas, que indicava caminhos, mas conversando aqui com o Dr. Aldo Medeiros Filho, a gente toma conhecimento que a OAB não tem feito o dever de casa muito bem. Parece que tá assim, aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau, será isso? E eu estava pedindo, o doutor Aldo aqui estava falando das propostas que ele tem e tal, e abrir, mudar o OAB e deixar o OAB mais assim. E eu estava realmente muito surpreso com tudo. Então vamos voltar ao assunto onde nós paramos, continuando a detalhar as propostas que você tem para a OAB com o seu grupo de advogados. São advogados militantes que estão aí na profissão, no dia a dia do fórum, e também com as dificuldades que estão surgindo, sabe assim, como se fosse uma coisa para beneficiar quem está no poder? Como nós estávamos conversando, a OAB, apesar de ser a casa da democracia, ela eleitoralmente, internamente, ela tem uma legislação cheia de armadilhas, de restrições. Já tem eu acho que já tem uns 30 anos que foi feita uma reforma na legislação que excluiu, por exemplo, a possibilidade de ter um candidato avulso a conselheiro federal. Uhum. Eu cheguei a votar em um candidato avulso para conselheiro federal. Foi excluído isso. Não há proporcionalidade no conselho. Se houver uma eleição e o candidato vencedor a presidente tiver 50% mais um voto, ele terá todos os representantes do conselho. Ao invés de ser dividido para manter... O que tiver 49,99% dos votos, não terá nenhum representante. Isso faz com que o conselho passe a ter um funcionamento meio cartorário, apenas de homologador das coisas que a diretoria faz. Então são questões que estão sendo discutidas internamente na OAB e que eu sei que nesses 3 anos alguma coisa há de mudar. Porque do jeito que as coisas estão, no Brasil inteiro, regra geral, a situação ganha as eleições sempre, ajudado pela legislação, salvo quando há uma dissidência. E graças a Deus aqui no Rio Grande do Norte há uma dissidência importante na situação. Nomes 6, talvez 7, porque tem mais uma conselheira estadual, estão nos apoiando. Os 2 ex-presidentes, dos mais presentes na vida dos advogados, que são Sérgio Freire e Paulo Eduardo Teixeira, estão nos apoiando. Então nós temos uma chance que a oposição, olhando para o próprio umbigo, como alguns colegas estavam querendo fazer, não teria. Por quê? Porque tudo estabelece limites. No momento em que nós somamos forças, não só a oposição tradicional, digamos assim, usando essa expressão, como a oposição que surgiu da chapa A Ordem é Renovar, que são advogados na faixa de 10 anos de OAB, que estão no auge
militância que estavam montando uma chapa própria, mas eles fizeram um manifesto de princípios. Nós aderimos àqueles princípios todos e nos unimos. É um processo perfeito esse para se consolidar qualquer tipo de luta. Exatamente. Política, e unimos as nossas forças. Baseado em princípios. Baseado em princípios, exatamente. E o grande diferencial dessa chapa, como ela está montada, do que nós vimos antes, foi que nós conseguimos importantes apoios no interior. Né? Muito bom. A oposição vinha numa situação de conforto em Natal, mas levando surras homéricas, usando essa expressão aqui, no interior. O interior é até interessante porque a OAB nunca foi de dar assistência, de dar efetividade às ações do interior. Mas na eleição passada, por conta de um trabalho que tinha sido feito pela Caixa de Assistência nos anos anteriores, houve uma adesão maciça dos advogados do interior para a chapa do atual presidente, que voltou completamente as costas a todos eles. Se você pegasse o grupo de WhatsApp dos presidentes dos subseccionais, nesse último ano principalmente, você ia ver, eram as maiores críticas que o presidente da OAB recebiam eram dos presidentes das subseccionais. Ou seja, do próprio grupo. Então, internas. Interessante, Cassiano, é que todas as chapas que concorreram à OAB nos últimos anos têm a interiorização como prioridade. Ninguém conseguiu fazer isso efetivamente. Então, agora você, que é um cabo apaixonado pelo interior, eu acho que você vai fazer um pouco melhor do que os outros. Nós estamos fazendo, não só definindo em conjunto com eles o que é que precisa ser feito, levar a ESA, nós vamos reativar a ESA, vamos levar a ESA para dar curso no interior. Importantíssimo a educação continuada, ou seja, a atualização, a reciclagem, porque está mudando tudo. Integrar os próprios profissionais do interior nesse esforço de treinamento, para que façam... Porque na militância do direito não é só o que muda na legislação, a mudança da lei, mas o que muda no entendimento dos ministros dos tribunais superiores. A jurisprudência hoje é muito importante. É uma coisa. Os precedentes definem cada vez mais o resultado dos processos. Então, estar atualizado sobre isso é fundamental para o advogado continuar em condições de atuar. E nós queremos ter pessoas do interior dentro da direção da OAB, da Caixa de Assistência, para materializar essa interiorização tão prometida e nunca realizada. Muito bom. Então, são coisas assim que surgiram, você vê que não surgiu nenhum sonho, nenhuma coisa além do nosso espaço, mirabolante. Aliás, eu estou achando muito interessante, porque é uma coisa bem mais interna, e bem mais de arrumar internamente as coisas em benefício do advogado. Do advogado, exclusivamente do advogado, e como consequência do bom trabalho do advogado, a defesa também da ordem democrática, do funcionamento pleno das instituições, porque esse é um dever constitucional da OAB. É um dever constitucional da OAB. Que foi cada vez mais omisso. A conversa está tão boa e a água também está ajudando tanto que a gente está chegando ao finalzinho do programa. A gente está em cima da hora. Doutor Aldo Medeiros, muito obrigado. Realmente eu estou muito satisfeito com a consciência que há dos processos e do que está acontecendo na OAB. Eu tenho certeza que ela vai sair melhor e muito mais forte desta eleição que se avizinha do que o que saiu anteriormente. Espero. Muito obrigado por ter estado aqui no programa. Obrigado, Cassiano. E pode dispor ainda de um tempinho para dizer alguma coisa. Pronto, eu quero agradecer a oportunidade aqui e dizer que quero dar como contribuição ao que eu recebi da sociedade, dos amigos profissionais, disponibilizar a minha experiência, que eu já tenho bastante tempo de estrada, a minha capacidade de diálogo, a minha capacidade de ser perseverante, para ajudar a atravessar esses períodos que com certeza serão muito difíceis para a advocacia. E experiência vai ser muito importante, viu? Pois é. Olha, assim nós encerramos, o programa é por aí de hoje, agradecendo mais uma vez a doutor Aldo Medeiros Filho, que é candidato a presidente da OAB Rio Grande do Norte. Mas agradecendo também, especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência e que poderá ficar nos acompanhando e rever essa entrevista através da página da TV Metropolitana e de outras páginas no Facebook, lá no LinkedIn, também no Twitter, e informações também no Instagram. Agradecemos também, porque é uma coisa que está ligadíssima ao programa, o patrocínio do Ocean Palace Hotel, que tem restaurantes fantásticos.
No momento de insegurança em que as pessoas às vezes temem até sair de casa para ir levar a esposa a um jantar, os restaurantes do Ocean Palace Hotel, estacionamento, segurança, é tudo que o natalense precisa para continuar uma vida boa, saudável e divertida. Você fica na sequência com A Tarde é Show, Inano e Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. Lembrando que a gente tem às 19 horas Hermano Henning e Camila Schmidt no RB Notícias, com comentários de Ney Gonçalves Dias e as notícias do esporte com Fernando Vanucci. Amanhã, 13 horas aqui, Genésio Pitanga com o SOS RN, às 13h30, Pedro Neto com o Metrô Esportivo. E às 16 horas, mais um programa É Por Aí. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Até amanhã, mais um programa É Por Aí, e a proteção de Deus. Até lá.